Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para a minha querida amiga, doutora Raquel Galinatti, que eu sempre tento falar o Kobayashi, falo Galinatti. Raquel, receba meus cumprimentos, minha admiração, meu respeito. Somos colegas aí de batalha. De profissão não, mas estamos juntas na mesma luta pela segurança pública e pela segurança da sociedade. Receba meus cumprimentos, meus elogios e saiba que você tem aqui mais do que uma colega, uma amiga. Quero também agradecer muito o convite da minha querida doutora Tânia Prado, que conheci há pouco tempo e já sou fã do trabalho que desenvolve, da sua luta, da sua garra e da sua coragem. Aliás, eu brinco quando eu vejo a Raquel juntamente com a Tânia, eu falo que é a Batgirl e a Supermulher, Superwoman, porque elas revolucionam, elas vão atrás, e são duas mulheres à frente de cargos que são liderados por homens, muitas vezes, e que estão com coragem e com ética fazendo a diferença. Acho que na instituição que reflete em toda a sociedade brasileira. Recebam meus cumprimentos mais uma vez. Quero agradecer o doutor Edivadir Félix de Paiva, também presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, e o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Muito obrigada pelo convite, recebam também os meus cumprimentos em nome da Associação Paulista do Ministério Público e da instituição que eu faço parte, Ministério Público do Estado de São Paulo. O meu papel aqui é falar um pouco da questão da segurança pública e um pouco da questão da tecnologia de informação, um pouco da questão da internet, das redes sociais, na questão da violência. E como eu trabalho, sou promotora de justiça há quase 17 anos e trabalho há mais de 10 anos exclusivamente no enfrentamento da violência contra a mulher. Então, meu viés vai ser um pouco para esse lado, muito embora eu dê algumas pinceladas nas questões de segurança pública de uma forma geral e como a segurança, com base na tecnologia de informação, poderia nos ajudar aí a enfrentar o nosso dia a dia com alto volume de processos, de inquéritos, de audiências. Quero também deixar registrado aqui meus cumprimentos ao doutor Yuri, prazer, gostei muito da sua apresentação, aprendi aqui hoje, vi que temos alguns posicionamentos em comum, então receba meus cumprimentos, me coloco à disposição. E a querida Mafuane também, uma amiga de batalha, de luta, nos conhecemos há muito tempo, já fizemos vários trabalhos em conjunto, sempre uma honra para mim dividir o espaço com você, e é muito importante o que você falou. A segurança pública, para quem está na segurança pública, é uma. A segurança pública, para quem recebe o serviço prestado da segurança pública, é outra. Assim como eu falo da justiça. Muitas vezes a justiça que a pessoa espera, quando ela entra com processo judicial, principalmente na seara criminal, é uma. E a justiça que é prestada para essa pessoa é outra. Então, é importante sempre ouvir a demanda da sociedade, é importante sempre pautar as nossas decisões, os nossos pareceres, de acordo, não o nosso entendimento, mas de forma a atingir o maior número possível de pessoas, com o maior número efetivo de pessoas, para que a gente consiga fazer a diferença e realmente deixar as pessoas mais seguras. Eu acho, sem dúvida nenhuma, que um dos maiores problemas do Brasil é a segurança pública. Sem dúvida. Quando a gente vai para outro país, dependendo do país, você não se preocupa com o relógio, você não se preocupa com o celular, você não se preocupa com a bolsa, você não se preocupa com nada. Você não se preocupa em estar no carro e vir com um revólver na sua cabeça, no vidro, para ser assaltado no sequestro relâmpago. Em determinados países, quando você conta que isso acontece no Brasil, as pessoas ficam chocadas. A questão da segurança pública, para mim, de você ter tolhido a sua liberdade com o risco de alguma coisa acontecer com a sua integridade física, a sua integridade patrimonial e a sua própria vida, é o que mais assusta os brasileiros, no meu entendimento, sem dúvida alguma. Agora, imaginem vocês para as mulheres. Eu falo que vários índices de mulheres, nós ainda não estamos lá em cima. Mulheres em cargos de liderança, praticamente 10%, 12%. Mulheres nos conselhos administrativos em empresas privadas, escritórios de advocacia,
mais ou menos 18% a 20%. Nas nossas carreiras, nos nossos cargos públicos, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Federal, nós também temos pouquíssimas mulheres em cargos de liderança. Muitas vezes é menor do que 10%. Mas tem um índice que coloca a mulher no topo. No maior índice já visto entre os 5 países do mundo. Qual é esse índice? A violência contra a mulher. Nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. 5º. Estamos atrás apenas de El Salvador, Guatemala, Rússia e Colômbia. Os países árabes têm menos violência do que o Brasil. A Índia tem menos violência do que o Brasil, onde ocorrem os maiores estupros coletivos que a humanidade já viu. Fazendo uma correlação, nós brasileiros e brasileiras principalmente, somos hoje em dia um dos maiores usuários do mundo de internet. Na verdade, eu vi uma matéria recentemente, que é o país que mais se comunica por WhatsApp e mais se comunica por redes sociais. As maiores consumidoras de produtos online, de vendas online, são as mulheres brasileiras. Não briguem com as mulheres, os homens que estão aqui. É uma facilidade. Fazendo essa correlação entre homens e mulheres, entre a violência contra a mulher no Brasil e o número de usuários na internet, quem são as maiores vítimas dos crimes cibernéticos? Essa revolução da internet nas nossas vidas, essa revolução do Wi-Fi, essa revolução do WhatsApp, ela vem há algum tempo. E, obviamente, aumentou o número de crimes virtuais. Roubos, estelionatos, furtos virtuais, cartão de crédito, clonagem, entrar nas contas bancárias, fazer transferência de dinheiro. Eu mesma já fui vítima de um desses. Em que, de alguma forma, aquela que você faz a visualização do rosto, alguém pegou o meu celular e conseguiu entrar, rompendo esse lacre de segurança, e transferiu todo o meu salário da minha conta de um dia para o outro. E, pasmem, o banco disse que a culpa foi minha, porque eu não agi com a segurança devida para evitar que isso acontecesse. Acho que eu cheguei a ligar para a Raquel, para perguntar o que eu fazia. Mas tem um crime que, em que pese o aumento dos crimes patrimoniais cometidos pelo meio virtual, aumentou consideravelmente. Quais são esses crimes? A internet é mais um espaço público, onde há uma reprodução do comportamento humano de violência contra a mulher. 80% dos crimes cometidos na internet são pornografia de revanche, discursos de ódio contra as mulheres, stalking, perseguição, que é a mesma coisa, com apenas um tipo penal diferente, ameaça, estupros virtuais contra as mulheres. E, pasmem, pornografia infantil. O Brasil é um dos países líderes da pornografia infantil contra meninas menores de 14 anos no Brasil. Eu quero falar para vocês uma breve comparação legislativa, dando 2 casos concretos. O homem, inconformado com o término do relacionamento, tem em seu poder, armazenado no seu celular, vários nudes, fotografias, em que aquela mulher, com o consentimento dela,
porque ela quis, com a vontade dela, e enviou esses nudes. Ou se deixou filmar naquele momento em que eles estavam se relacionando intimamente. Com o consentimento dela para ele. Inconformado com o término do relacionamento, e com a insistência dele de que eu quero retomar, eu quero ficar com você, e ela não quer mais voltar, ele pega aquelas fotos, aqueles nudes, aquele filme, e encaminha no e-mail institucional do escritório de advocacia, em que ela é uma das secretárias executivas. E-mail institucional incluindo desde o office boy, ou office boy eu estou entregando minha idade aqui, desde o motoboy, ou do rap, sei lá, até o cabeça do escritório. E clientes. Ela chega no dia seguinte no seu escritório, na sua sala, e ela percebe que não tinha mais ninguém ao redor. Ninguém. Nossa, que estranho, será que o pessoal está em reunião? Ela fica praticamente das 9 ao meio-dia, sozinha. E aí, na hora que ela foi almoçar, uma colega chegou e falou assim, olha, você está sabendo o que está acontecendo? Ela falou, não, acho que eles estão em reunião, estão fechando alguma coisa. Não, o que acontece é o seguinte, estão com vergonha de encarar, porque todo o escritório recebeu suas fotografias em situações íntimas, mandadas pelo seu ex-namorado. E aquilo, obviamente, rapidamente, em menos de 3 horas, se multiplicou pelos grupos de WhatsApp, pelo Facebook, para quase todo o Brasil, e mundo, porque foi para fora do Brasil. Este caso eu atuei. Que crime que é esse? Que era esse? Difamação. Quais são as peculiaridades do crime de difamação? Pena baixíssima, pena baixíssima. Se não me engano, não sei se é de 1 a 6 meses, é de 2 a 6 meses. Pena baixíssima. Segunda questão importantíssima, ação penal privada, só se processa mediante queixa-crime, ou seja, a vítima tem que contratar um advogado para entrar com uma ação criminal para ver o agressor, o réu, processado. E para pedir as medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, quais são? Retirar imediatamente o conteúdo com uma medida protetiva, manda para o servidor, para o WhatsApp. WhatsApp não consegue, mas Facebook, para retirar do ar. Instagram. Ok. Vocês acham que mesmo retirando do ar dos sites, etc., foi parar em sites pornográficos, vocês acham que essa mulher está isenta de alguém ter printado essa foto e postado em outras situações? Em locais que essa medida protetiva não alcança? Quem vai cumprir essa medida protetiva? Para quem encaminhar? Polícia Federal? Polícia Civil? Eu estou trazendo aqui as questões porque são questões do meu dia a dia. Até para fazer, Raquel, aqui uma sugestão e uma tentativa de, mais para frente, se fazer um debate sobre isso. De quem é essa competência? Polícia Civil? Polícia Federal? Qual é a delegacia que essa mulher vai? Delegacia de Defesa da Mulher. Quando estiver aberta. Na Delegacia de Defesa da Mulher, há um treinamento especializado para os delegados, delegadas que lá atuam, saber atuar em crimes cibernéticos? Eu não sabia. Eu fui atrás, por conta do maior número que eu comecei a pegar de casos de violência contra a mulher na internet, na minha promotoria de justiça, onde eu atuo. E mesmo assim, eu não sei nada. Eu sei denunciar. Eu sei fazer a audiência, como vocês estão vendo aqui. Eu sei perguntar. Eu sei sustentar o meu posicionamento, mas eu não sei investigar esses crimes, nem é o meu papel. Em que pese eu instaurei 3 procedimentos investigatórios criminais para investigar 2 stalkers e um agressor de mulheres pela internet.
Com sucesso? Mais ou menos. Faltaram algumas provas. E por conta da falta dessas provas, a prisão caiu. E ele passou a ameaçar novamente, até a mim, para vocês verem a audácia, não que eu seja melhor do que ninguém, mas porque ele sabia que eu era promotora de justiça e que tinha pedido a prisão dele. Vejam a audácia. Por quê? Porque quem está atrás de uma tela de celular, quem está atrás de uma tela de computador, se sente protegido, como se fosse um escudo de impunidade, de não imediatidade. Não vai ser preso em flagrante lá naquele momento. De não descoberta de quem ele é. Porque muitas vezes se vale de perfis falsos. Voltando ao caso da secretária. Ela, com o próprio escritório, contratou um escritório de advocacia, entrou com a queixa-crime, fizemos a audiência, ele foi condenado a 6 meses de detenção em regime aberto. E, pasmem, uma das maiores indenizações por danos morais que eu consegui no processo criminal. R$20 mil. Essa mulher, obviamente, saiu do escritório, porque não tinha mais clima. Perdeu várias oportunidades de trabalho, fazia pós-graduação, porque ficou com depressão, isolamento, e todo lugar que ela tentava ingressar no mercado de trabalho, eles tinham acesso às fotografias dessa mulher. Agora ela mora fora do Brasil, onde já comentam sobre o caso. Vejam a gravidade do problema. Isso continua assim? Na parte legislativa, não. Quando nós tivemos a Lei Carolina Dickmann, que foi um grande avanço, a Lei Carolina Dickmann, ela não previu várias situações da questão da pornografia de revanche. Porque a Lei da Carolina Dickmann, ela é usada para stalkers, ela é utilizada para hackers que entram ilegalmente, sem o consentimento da mulher, num computador, ou desenvolvem aplicativos para colocar no computador ou qualquer meio tecnológico em que ele possa chupar daquele objeto as imagens que ele quer, em situações íntimas. E se vale disso para vender, para chantagear, etc. Qual é a diferença aí entre o crime que eu contei para vocês e daquela Carolina Dickmann? Qual que é a diferença? Eu falei aqui, fazendo uma sabatina aqui. Depois vocês fazem comigo da parte da investigação. Consentimento. Consentimento. Porque na Lei Carolina Dickmann, o tipo penal exige o dolo dele de indevidamente, ilegalmente, invadir um dispositivo. Já no caso da pornografia de revanche, ele tem acesso livre. Ela encaminhou para ele. O que ela não permitiu não foi o acesso às imagens, foi o quê? A divulgação. Como chantagem, como forma de ameaçá-la, de intimidá-la, ou simplesmente de expor a honra da mulher. Porque quando um homem tem as imagens dele íntimas divulgadas nas redes sociais, não sei, depende. Aí você que está falando, falei nada, a delegada-chefe falou aqui, falei nada, ó, Mofani viu. Mas acaba, ó, ele está bem, está mal, está não sei o quê. Essa mulher nunca mais será a mesma. Bom, eu não vou entrar, deixa eu vir para esse lado daqui. Deixa eu vir para cá. Não. Por quê? Porque tudo isso vem carregado do machismo, do preconceito, da discriminação contra as mulheres. Tivemos, depois desses casos, de mais um outro caso emblemático, também aí nos meios jurídicos de pornografia de revanche, uma atualização legislativa importantíssima, que foi a Lei da Importunação Sexual, que veio naquele pacote de medidas no ano passado,
que tipificou a questão da importunação sexual nos transportes públicos. Não sei se vocês recordam, aquele caso do ejaculador do ônibus, do metrô, em que havia aquela lacuna legislativa de que ou era o estupro, cuja pena mínima é de 8 anos, ou era a importunação ofensiva ao pudor. Contravenção penal, pena de multa. É um gap, é um espaço muito grande, desproporcional, para ficar na dúvida se você tipifica de um jeito ou de outro. E não há erro do juiz, não há erro do delegado, tampouco do promotor. Porque nosso papel não é legislar, nem fazer interpretações pró ou contra. É aplicar a lei ao caso concreto. E faltava uma lei específica. Aí veio a lei da importunação sexual, que tipificou essa conduta, e trouxe também a lei da importunação sexual na internet. Tipificou a conduta de produzir, repassar, publicar, vender, expor à venda, qualquer cena de pornografia ou que expõe a intimidade da mulher sem o consentimento dela, vejam, sem o consentimento dela. E aí depois vem a qualificada, como forma de vingança, de ameaça, em havendo uma relação íntima de afeto. Ou seja, tipificou condutas que a lei Carolina Dickmann não previa. E aí colocou uma pá de cal em cima dessa questão. Se esse caso fosse hoje, a minha denúncia seria pela importunação sexual, que inclusive teve um avanço cultural, saiu dos crimes contra a honra e entrou nos crimes contra o quê? No capítulo dos crimes contra o quê? Foi uma luta também nossa, foi um grupo de promotoras, juízas, advogadas, ativistas, sociólogas, deputadas, deputados, delegados que acompanharam. Foi para o capítulo? Não entendi. Porque ele foi tipificado como uma importunação ofensiva ao pudor. É uma contravenção penal. Contravenção penal não é crime, é uma contravenção penal em que o homem tem que responder ao processo solto, salvo se tiver algum outro fato, outro crime gravíssimo, que demonstre que ele, em liberdade, coloque em risco a ordem pública, a vida da vítima, ou ele não possa aí cumprir a lei. Vai fugir, enfim. Muito pequena. A tipificação entenderam pela contravenção penal. Eu entenderia pelo estupro. Mas eu não estou certo e o outro está errado, ou ele certo e eu errado. São entendimentos possíveis quando há essa lacuna. Quando há essa lacuna. Quando não há, você tem que aplicar a lei certa. Mas ele foi preso logo depois fazendo a mesma coisa. Então, tudo bem. Mas, neste caso, qual foi o capítulo que está inserida a importunação sexual? Antes era crimes contra a honra. E agora? Dignidade sexual. Avanço. Porque nós não estamos falando aqui contra a honra. A minha honra é uma, a sua honra é outra. E ninguém pode julgar a honra um do outro. Isso é coisa do passado, que embora eu veja todos os dias na sala de audiência. Ela apanhou porque mereceu, ela foi estuprada porque a roupa dela é curta, a conduta dela coloca em risco a dignidade da família, eu como macho eu tenho que lavar minha alma. Desde a ameaça, do constrangimento ilegal, da lesão leve, até feminicídios, onde eu atuei por 10 anos fazendo júris violentos de mortes de mulheres, pelo fato de ser mulher. Foi para o capítulo da dignidade sexual. Avanço para as mulheres. Avanço. Este caso da secretária executiva seria denunciada pela importunação sexual na internet, com a qualificadora da relação íntima de afeto, pena de 1 a 5 anos mais a multa, aumentaria de reclusão, aumentaria essa pena. E um detalhe importantíssimo, ação penal pública incondicionada.
Retira dos ombros da vítima o ônus de ir atrás de advogado, de falar se quer denunciar, onde recorrer, o que fazer. Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Judiciário, tendo ciência, tendo conhecimento dos fatos, é obrigado a instaurar inquérito policial e investigar a situação. Isso melhorou muito, porque eu estou falando de uma secretária executiva, Manfuri, mas tem muitas mulheres que hoje em dia, a maioria do brasileiro tem um aparelho de celular na mão, se comunica por WhatsApp, tem Facebook, e o maior meio de intimidação das mulheres é a ameaça de postagem nas redes sociais. Das fotos íntimas delas, dos nudes. E não venham me dizer, não passa nude. Porque se eu pegar o celular de cada um que está aqui, eu vou embora. Mas tem um detalhe. O tipo penal armazenar não está num dos tipos da importunação sexual. Tem publicar, postar, divulgar, vender, expor à venda, transmitir, armazenar, não tem. Podem ficar tranquilos e tranquilas. Só que não. Por quê? Porque se essa imagem for de menores de 18 anos, independentemente dela ter cara de ser mais velha ou não, é uma presunção de vulnerabilidade, de que a concordância dela nada vale pela proteção dos direitos das mulheres e meninas no Brasil, que também é um dos maiores índices de tráfico sexual. Automaticamente, isto é crime, porque tem o caput, eu esqueci de falar para vocês o caput, de propósito, tem o caput desse tipo penal, que é armazenar imagens de mulheres menores de 18 anos, e nada fala sobre consentimento. Porque não precisa do consentimento. Tem com essa imagem no celular, já é crime. Isso é importante, eu brinco um pouquinho para a gente deixar o tema um pouco mais leve, mas não é para nós. Adolescentes. Muitas vezes essas meninas são expostas indevidamente, são exploradas sexualmente, são intimidadas, são destruídas na sua alma e na sua dignidade, muito novas, e não conseguem segurar a onda. Alto índice de suicídio, de abandono escolar, de isolamento, de depressão, de síndrome do pânico, com essas meninas e mulheres que tiveram as suas imagens vazadas, viralizadas e não destruídas. Como diz a doutora Albertina Takeuchi, que é a maior ginecologista para mim do Brasil, e para mim a maior ativista do Brasil na questão dos direitos das mulheres, um corpo exposto em redes sociais, na sua intimidade, na sua dignidade, e ela, como ginecologista, sabe o peso disso, sempre vai ser um corpo que dói. Sempre vai ser um corpo que dói. Vivo, mas com dor. A dor na alma. Eu agradeço e peço para vocês, deixo aqui, Raquel, a questão da necessidade de aprofundarmos o assunto nos temas de investigação dos crimes sexuais contra as mulheres, e trago aqui também 3 críticas. Primeira, mudamos a importunação sexual para ação penal pública incondicionada. E a injúria, que é o maior crime cometido na internet contra as mulheres, que é o xingamento, o discurso de ódio, a misoginia, a violência política contra as mulheres, daquelas que têm vontade, não só de eleger, que têm vontade de serem eleitas. As candidatas políticas, não importa se é A, B, partido C, D, não importa. Importa para mim como pessoa, como promotora não importa. Essas mulheres estão sendo atacadas na sua dignidade, na sua honra. Não estão falando se ela é competente, se ela é incompetente, se ela é corrupta ou não. Estão falando se ela é gorda, estão falando se ela é mal amada, estão falando da roupa que ela usa ou das preferências sexuais dela. E isso é um verdadeiro absurdo. Se pune como isso? Dano moral? Ok. E a parte criminal? Injúria.
pena de 1 a 6 meses. Ação penal privada. Segunda crítica, injúria contra qualquer uma de nós, independente mesmo de sermos política ou não, contra as mulheres na internet. Qual que é o crime? Injúria. Mesma coisa, ação penal privada. Tem que achar o advogado, propor ação, pena baixíssima. Terceira crítica, stalking, perseguição, aquele crime que não ameaça, que não agride, que não bate, que não faz nada, mas tortura psicologicamente essa mulher, tolhendo-lhe a liberdade de ir e vir, de sair na rua, de se comunicar na internet, porque dá medo, você não sabe de onde vem, você não sabe quem está te perseguindo ou não. Quem é, quem não é, onde está, onde não está. O acesso é livre. Não temos um tipo próprio no Brasil para o stalking. E muitas mulheres estão sendo vítimas desses crimes indecentes e que carrega um grande cunho cultural de violência contra as mulheres. 3 críticas, tipificação dessas condutas, e todas por ação penal pública, ou condicionada à representação, para não ser tão radical, ou ação penal pública incondicionada. Esse é o meu pedido para as autoridades aqui presentes, me coloco à disposição e digo para vocês que o meu maior objetivo hoje em dia, eu falo quando eu era criança, eu queria ser promotora, para lutar pelo fim da violência contra a mulher. Eu consegui. Mas meu maior objetivo hoje, como promotora de justiça, é não deixar essas mulheres parar de sonhar. Eu, como mãe de uma menina, não quero olhar para ela e falar: que pena que você nasceu mulher. Que bom que somos todas mulheres. Muito obrigada.